Conhecendo. Oferecimento. Fripai Alimentos. Qualidade na sua mesa. Com inspeção do Ministério da Agricultura. Boa tarde, tudo tranquilo? Hoje vamos falar sobre a Rua Alfield. Ela fica no coração de Juiz de Fora e é ponto de passagem obrigatória para todo mundo que visita a cidade. Mas você conhece a história dessa rua? É o que vamos mostrar hoje. Eu sou Michele Pacheco e o Conhecendo já está no ar. O cuidado com a sua saúde começa na seleção dos animais. Nossa produção é feita com respeito ao meio ambiente e alta tecnologia. O controle de qualidade é rigoroso e tem inspeção do Ministério da Agricultura. O transporte climatizado garante a confiança e a qualidade na sua mesa. Fripai Alimentos. Gente que vai, que volta, que anda apressada, que vê o tempo passar. A Rua Alfield fica no coração de Juiz de Fora e parece fervilhar o dia inteiro. A estimativa é de que uma média de 100 mil pessoas passe por aqui todos os dias. Na pressa do dia a dia, nem sempre elas prestam atenção aos detalhes em volta. A Alfield é uma das ruas mais antigas de Juiz de Fora. Em 1853, ela se chamava Rua da Califórnia. Era um caminho de pouca importância e cheio de mato. Nas décadas seguintes, isso mudou e a rua se tornou o cenário de muitas histórias. O historiador Roberto Dili vai nos contar algumas curiosidades. Por que essa mudança de nome? Na verdade, desde os primeiros traçados urbanos, quando o Halffter faz o traçado urbanístico, nós já encontramos, por exemplo, um mapa de 1853, onde você vê aberta a rua direita, que é a Avenida Rio Branco, e já a Rua da Califórnia cortando a rua direita, que é a atual Rua Alfield. Então, desde o primeiro momento, ela já nasce para ser essa rua comercial. Quer dizer, a rua direita era a rua das residências, era a rua das moradias. E a rua dos serviços e a rua do comércio, ela foi escolhida a Rua da Califórnia. Rua da Califórnia até o momento em que o imperador Dom Pedro II, numa das suas visitas a Juiz de Fora, ele está no alto do Morro do Cristo e junto com ele está o Henrique Alfield, que era o engenheiro da província, era um grande engenheiro, um homem público na cidade, fundador da cidade. E ele sugere, querendo agradar ao imperador, ele diz: olha, imperador, a Rua da Califórnia, a partir de hoje, vai chamar-se Rua Dom Pedro II. Imediatamente, o Dom Pedro II diz: claro que não, vai se chamar Rua Alfield. E a partir daquele momento, palavra de rei é palavra de rei, a partir daquele momento ela passa a se chamar Rua Alfield. Nós já encontramos, em 1863, documentos já chamando a Rua da Califórnia de Rua Alfield, já denominando não só a rua, como também a ponte, porque no local onde está hoje essa ponte de cimento armado, existe uma ponte de madeira, que era conhecida como Ponte do Engenheiro, também numa alusão ao Henrique Alfield. Em Juiz de Fora, quando se fala em calçadão, a gente pensa logo na Rua Alfield, mas nem sempre foi assim. Ela foi fechada em 1975. A Rua Alfield, o comércio começa, na verdade, na Praça da Estação e sobe pela Rua Marechal Deodoro. Rapidamente, ele passa a vir para alcançar a Rua Alfield, que estava ao lado. A rua, eu costumo dizer que a Rua Alfield é o grande coração da cidade. É um coração muito grande mesmo. É um coração onde cabem tudo e todos, né? Por exemplo, nós temos aqui a sede do Banco de Crédito Real de Minas Gerais. Esse banco, ele é fundado em 1889, ainda durante o Império, quer dizer, o Dom Pedro II é que autoriza a criação do banco, e que é o banco com sede nacional fundado em Juiz de Fora. Mas não só esse banco é fundado em Juiz de Fora que ocupa a Rua Alfield, todos os outros bancos passam a ocupar também a Rua Alfield. Mas uma rua que também, além dos bancos, cabia também a questão da hotelaria. As pessoas vinham, então você tinha, subindo da Praça da Estação para cá, você tinha o grande Hotel Central, que era imenso, que ficava na beirazinha mesmo do Rio Paraibuna. Logo a seguida tinha o Hotel Avenida na esquina, aqui com a Paulo de Fronten, que depois virou Hotel dos Príncipes e outros nomes. E vem subindo, nós tivemos aqui nesse prédio, é o Palace Hotel, foi um dos hotéis mais luxuosos da cidade. Ele chegou a hospedar grandes personagens, entre eles nós podemos citar
Juscelino Kubitschek, que era o presidente que amava a cidade, a Marta Rocha, que é a grande Miss Brasil, tão celebrada até os dias de hoje, também se hospedou aqui, os times de futebol, de basquete, todo mundo queria ficar no Palace Hotel. Além dos bancos e além dos hotéis, a cidade também era ocupada por cinemas. A exemplo da Cinelândia no Rio, Juiz de Fora teve um grande número de cinemas. Tivemos São Luís, Cine Palace, o Cine Politeama, que depois deu lugar ao Cine Teatro Central atual. Tínhamos o Cinema Halford, o Cinema Glória, onde é hoje a Galeria Constança Valadares, é o Cinema Glória, um dos bons cinemas, muitos cinemas. E todo esse burburinho motivado por bancos, hotéis, cinemas, ele atraía para a cidade, atraía para a Rua Alfield um grande número de moças e rapazes. Então a rua também se tornou a Rua da Paquera. O footing era muito interessante. Os rapazes achavam os lugares estratégicos, um grupo de rapazes para ficar, e 2, 3 moças de bracinho dado vinham, elas destilavam para lá, para cá, para lá e para cá. Havia a troca dos olhares, havia a coragem, a conquista. A partir da conquista, eu preciso de levar essa moça para algum lugar. Então, eram levados também no surgimento de outra especialidade da Rua Alfield, são as confeitarias. Nós tivemos pelo menos 3 se destacam, tivemos várias confeitarias, nós podemos destacar a Confeitaria Viena, que era toda espelhada, ela foi construída copiando a Confeitaria Colombo do Rio de Janeiro, só que ela era toda branca, ela é de um asseio muito grande, que tudo era branco, até as molduras dos espelhos eram brancas. Depois, a grande confeitaria do português Antônio Ervilha, que funcionava no Hotel Rio de Janeiro, que era um hotel famosíssimo também que tínhamos, quase chegando na Avenida Rio Branco, na Rua Alfield, e também a Confeitaria Fluminense, que ocupava todo o espaço que hoje ocupa as lojas americanas, aquele espaço todo que pega na Rua Alfield até na Marechal. Então eram grandes confeitarias. Além disso, tinham também as bombonières, a grande bombonières, entre elas eu destaco a Cristiano Horne, que foi uma das mais famosas bombonières que nós tínhamos, rica em caramelos, uma diversidade de doces e de confeitos, e também a fábrica de bala suíça, da família de Gewert. Então, todo esse burburinho, ele fomentou essa cidade como um centro nervoso da cidade mesmo, como o grande coração pulsante da cidade. Nem sempre a Rua Alfield foi democrática. Não. Apesar de toda essa grandeza, de toda essa ocupação, a Rua Alfield ela foi profundamente racista. Racista no sentido real da palavra. O espaço físico da Rua Alfield era dividido. Da Rua Batista de Oliveira para baixo ficavam os negros. E da Rua Batista para cima ficavam os brancos. Isso até meados de 1950, 1960, década de 1960. Pertinho, foi ontem isso. E esse racismo. Nós tínhamos, por exemplo, o clube Juiz de Fora na esquina da Rio Branco, da Avenida Rio Branco, a Rua Alfield, era um grande palacete, ali aconteciam os bailes da elite branca. E na parte baixa aqui nós tínhamos exatamente um clube para os negros, para o baile dos negros, que chamava-se Elite. É muito interessante essa ironia. O nome escolhido foi um nome muito bem sacado, quem escolheu esse nome, assim, Elite. Então é muito curioso. Só que esse racismo ele tem um fim. Ele começa a haver uma decadência natural pela própria convivência, mas ele se torna amplamente democrático a Rua Alfield a partir da construção do calçadão da Rua Alfield em 1975. É uma construção do prefeito Saulo Moreira, e é muito curioso quando ele está construindo esse calçadão, porque ele tinha que fazer obras profundas na fundação da rua para ser uma obra boa. E haviam as galerias captando água pluvial. Então algum gaiato sugeriu que aqueles buracos estavam sendo feitos, porque anos antes o avô do prefeito Saulo Moreira havia perdido um canivete, e ele estava procurando um canivete. Isso é muito curioso, porque quando o calçadão ficar pronto e vai acontecer a inauguração, é distribuído então como brinde no dia da inauguração vários canivetes. É muito curioso isso. Mas a partir do calçadão, aí sim a Rua Alfield ela passa a ser uma rua democrática, uma rua de todos nós. A Rua Alfield é um pouquinho de todos nós. Todo mundo é dono um pouquinho da Rua Alfield. Ela é aconchegante, você encontra as pessoas, você abraça as pessoas.
você encontra sempre um conhecido, um amigo. Ela continua sendo o centro. Quando você fala centro de Juiz de Fora, não tem como você esquecer da Rua Alft. No próximo bloco, a gente volta com o Dili para falar dos prédios históricos e da arquitetura eclética da Rua Alfield. A Rua Alfield passou por muitas mudanças no estilo arquitetônico. Entre as décadas de 1930 e 1940, muitas construções antigas foram demolidas. No lugar delas foram criados prédios maiores, tanto residenciais quanto comerciais. A Rua Alft passou por várias mudanças na sua arquitetura. As lojas iniciais, no início das lojas, eram casas até de telhas mesmo, com aquelas aberturas. Pareciam vendas, mas nós temos essas imagens, pareciam vendas, e depois elas vão dando lugar aos sobrados, onde Juiz de Fora faz uma opção natural por uma arquitetura mais europeia, mais eclética, uma arquitetura bem eclética. E esses sobrados passam a ocupar a Rua Alfield. Existem pouquíssimos hoje que testemunham isso, né? Mas logo em seguida eles vão dando lugar aos espigões. Mas a pressa do progresso não apagou todas as recordações. Ainda hoje, quem separa um tempinho para olhar em volta, encontra prédios que parecem obras de arte, como o do Cine Teatro Central, inaugurado em 1929. Do lado de dentro, as pinturas de Ângelo Bide surpreendem pelos detalhes. E outros prédios preservados também guardam muitas histórias. A Rua Alft, na verdade, ela abriga também alguns prédios, talvez os mais belos da cidade ainda hoje. Nós temos o prédio do Fórum, que é construído em 1878 pelo juiz Barbosa Lima, que foi um valente, comprou a briga com todo mundo, até com a administração municipal, e construiu aquele prédio, que se tornou um dos prédios símbolos do poder municipal, que a Câmara Municipal é que administrava a cidade. A partir de 1918, José Procópio Teixeira, ele inicia a construção do Paço Municipal, das repartições municipais, que é hoje o prédio que tem na esquina da rua, onde funcionou a Prefeitura Municipal durante muitos anos, também construído pelo Pantaleone Arcuri, pela Companhia Pantaleone Arcuri. Nas esquinas de cá existiam, que não existem mais, o edifício do Clube Juiz de Fora era um palácio lindo de 3 pavimentos, e por 2 vezes, 2 incêndios queimaram os 2 prédios, e hoje tem esse prédio maravilhoso, que é um prédio, embora seja um espigão, ele tem uma arquitetura também tombada, porque ele tem obras, ele tem painéis do Cândido Portinari, e que é muito interessante isso, uma cidade que tem a possibilidade de ter um prédio com painéis do Cândido Portinari, né? Logo aqui nós temos o Banco do Brasil, esse prédio é uma arquitetura, é um prédio de autoria do Oscar Niemeyer. Alguns poucos prédios sobreviveram a toda essa modernização que a cidade passou, mas a cidade, a Rua Alft ainda mantém os prédios mais importantes, os mais belos, como o do Crédito Real, que eu considero o prédio mais bonito, né, da cidade. Mas eu considero que essa arquitetura é muito interessante, muito interessante. Mas nós temos uma questão da arquitetura muito interessante que a gente não pode se esquecer. Na Rua Alft inicia-se a construção que depois vira um modelo para a cidade, e outras cidades vêm copiar aqui, que são a questão das galerias comerciais. Em Juiz de Fora, a família Vieira constrói, logo no início do século XX, a Galeria Pio X. Inicialmente ia até a sua metade, depois ela completa, e essas galerias elas são feitas com lojas e elas ligam sempre às ruas, evitam você dar as voltas nos quarteirões. Isso é muito curioso. Então, a Rua Alft, ela proporcionou em Juiz de Fora esse grande shopping a céu aberto, que as galerias, na verdade, são isso. A Rua Alfield é cortada por galerias como a Pio X, que tem o apito tombado como bem imaterial do município. Todo dia, 30 segundos antes das 12 horas, a sirene é acionada no centro de Juiz de Fora. Na década de 1930, o som se propagava por uma longa distância, mas hoje, com tantos prédios, ele só é ouvido na área mais central. O sinal sonoro foi instalado pelo comerciante Arthur Vieira. O neto dele recebeu do prefeito Tarcísio Delgado a placa comemorativa sobre o registro no patrimônio. A família que manteve a tradição da sirene acredita que seja uma forma de manter viva também a memória do antepassado. É a memória do meu avô que iniciou isso
e a gente pôde dar sucessão a isso, dar prosseguimento. Esse respeito que a gente tem reflete amanhã no respeito dos nossos filhos e os netos com relação a nós. Isso aí eu acho que é dando exemplo que a gente deve procurar levar a vida. Além de anunciar às 12 horas, o apito soava no passado em casos de emergência. Ele tinha também um caráter religioso, convidando a população a parar e rezar ao meio-dia. Nós tombamos o primeiro bem material na cidade, que é esse apito tradicional. E eu estava dizendo aqui que o que vale na vida é o imaterial. O material é perecível, se transforma e não dura. O que dura eternamente é o imaterial, é o simbólico. E isso aqui tem um simbolismo e uma representatividade muito grande na cidade. Depois do intervalo, vamos falar da vocação da Rua Alfild como palco de festas populares. Ela é o endereço preferido por todos que querem protestar. Não importa o motivo da revolta, a Rua Alfild é passagem obrigatória das passeatas. Juiz de Fora, o palco de todas as manifestações é a Rua Alfild, ainda hoje. Sempre foi. As manifestações políticas, manifestações religiosas, as procissões, as grandes procissões, no auge da Igreja Católica, com as suas procissões, onde toda a população seguia passar pela Rua Alfild. Hoje ainda, o candidato a qualquer cargo público que tem que passar por aqui. Ele desce a Rua Alfild, passeata, desce cumprimentando os seus prováveis eleitores. A Rua Alfild é o berço de tudo, é o centro. Grandes políticos passando aqui. Grandes políticos. A própria passeata das diretas já passamos por aqui. A Rua Alfild é a testemunha de várias manifestações políticas, manifestações religiosas. Mas a rua também está ligada à história das festas populares. O cineasta João Carriço imortalizou cenas dos carnavais de antigamente. O carnaval de Juiz de Fora, os desfiles eram na Rua Alfild. O desfile dos corsos, né, que eram carros abertos, onde familiares e amigos se fantasiavam, se colocavam com fantasia. Carros abertos desfilavam. Ficava a multidão toda pulando o carnaval ao redor e na rua passavam, iam subindo, iam desfilando com serpentinas e confetes. E a folia se prolongou pela noite adentro, incansável e maior. O José Carlos Passos, o Zé Kodak, é uma personalidade importante do Carnaval de Juiz de Fora. Ele se mudou para cá com a família quando tinha 15 anos. E o primeiro lugar a conquistar o coração do adolescente de Bicas, apaixonado pela festa de Momo, foi a Rua Alfild. Como começou a história de amor de vocês? Logo quando eu vim para cá em 1960, eu morava no São Mateus e conheci o centro da cidade, que foi a Rua Alfild, justamente no Carnaval. Aquele movimento, que naquela época o movimento era muito grande no centro da cidade, principalmente quando tinha Carnaval. Então a cidade muito cheia e eu fiquei conhecendo aí a Rua Alfild, que na época era a Rua Alfild. Essa beleza que ela é até hoje. E era um glamour a Rua Alfild, antes de fechar para o calçadão. Às 7 horas da noite fechava um cavalete aqui na Rua Alfild e ficava aquele fúltiozinho aqui no calçadão, sobe e desce. Era muito gostoso, era muito bom. Nós tínhamos aqui vários restaurantes, lanchonetes. Era um ponto social. Um ponto social da cidade. O mais engraçado de tudo, que nós temos até hoje na esquina Batista de Oliveira, o Internacional Lanches. Em Juiz de Fora, na época, não tinha agência de automóvel. Ali era vendedor de automóveis que ficava ali na praça, em frente ao barzinho. Então, todo mundo que queria comprar um automóvel, comprava ali. Engraçado. E comprava o automóvel e o fútil do automóvel, para mostrar o automóvel na época, naquela época era muito difícil comprar um automóvel, porque hoje você tem financiamento do jeito que você quer, mas naquela época era um máximo de 3 meses. Então a pessoa comprava um carro, passava pela Batista de Oliveira, subia a Rua São João, pegava a Avenida Rio Branco e descia a Rua Alfild. Para mostrar o charme de tudo, o bonito de tudo, era a pessoa descer de carro na Rua Alfild, passar outra vez na Batista de Oliveira e ficar fazendo aquele ozinho no centro da cidade. Era muito bonito, o ponto de encontro, tinha o cinema central, a rádio industrial aqui, rádio difusora, os bailes do Baeta, que era toda terça, quinta, sábado e domingo, o Cinema Palace. Olha, a Rua Alfild, só quem conheceu mesmo que pode falar. Eu falo porque eu tenho 54 anos que eu desço a Rua Alfild nesse mesmo horário. Ela é um charme muito grande, ela era muito boa quando era a Rua Alfild. E ficou melhor ainda com o calçadão, porque aqui você encontra seus amigos, bate seu papo, toma um cafezinho. A Rua Alfild não está na era ainda virtual.
A era virtual você fala com as pessoas por telefone, por e-mail, então você não bate o braço no ombro da pessoa, você não toma um chopinho, você não bate o papo, você tem que tomar um cafezinho. Então a Rua Alves continua o lado humano da cidade e o charme que Juiz de Fora tem. E a sua vida profissional também se desenvolveu aqui? Toda. Eu tenho 54 anos que eu estou no calçadão dentro da galeria, mas eu desço aqui todos os dias com muito prazer. Eu sinto até falta aos domingos quando eu não venho aqui. Há 54 anos que eu desço o calçadão entre 8 e 8 e meia da manhã. Como é trabalhar na Rua Alfield? Muito bom, que aqui, como eu já disse, você encontra todos os seus amigos, bate o seu papo, toma seu cafezinho, relembra os velhos tempos, relembra a Rua Alfield como era antes e como ela está agora, que está bonita e garbosa do mesmo jeito. O que você espera para o futuro da Rua Alfield? Olha, que as próximas administrações olhem um pouquinho para o nosso centro comercial, porque aqui é o verdadeiro shopping aberto. Falta sim um pouquinho de trato. Como você pega da Mister Morra à Rua Espírito Santo, só em calçadões e galerias. Então falta realmente um trato no calçadão. O calçadão já vai ter uns banquinhos, umas jardineiras, fechar o calçadão, a Rua Alfield até lá embaixo na Praça da Estação, aquele ambiente ali mais antigo, abrir restaurantes ali, a pracinha, colocar mesinhas, para a pessoa curtir tudo, fazer de Juiz de Fora, fazer da Rua Alfield o verdadeiro ponto turístico da cidade. Esperamos que tenham gostado do programa. Quem tiver sugestões ou críticas a fazer, basta enviar por e-mail ou para o Facebook. O Conhecendo fica por aqui, mas a gente se vê na semana que vem. Um ótimo final de semana para você e até lá!